Salve os irmãos com a paz do Senhor. Aqui é a irmã Gerlene da cidade de Caldas Novas, Goiás. Hoje é dia 29/6/2020. Quero aqui estar relatando para os irmãos alguns sonhos que Deus me deu e pediu para estar passando para a igreja. Nesse primeiro sonho, sonhei que estava morando no setor Paraíso 2, na cidade de Caldas Novas, numa casinha simples de adobe de 2 cômodos. O quintal era cercado de arame. Eu estava varrendo o quintal e quando eu fui varrer atrás da casa, assustei ao deparar com uma poça de água que estava brotando da terra. A água era limpa e eu fiquei tão impressionada porque não tinha chovido, o tempo era seco. E então voltei para casa e continuei com os meus afazeres. E com os meus afazeres eu havia esquecido da poça de água. E quando eu lembrei, corri lá para ver como estava aquela água. E fiquei surpresa ao ver que aquela poça estava maior e havia outras menores ao redor, e todas elas estavam saindo fumaça e borbulhando. Voltei então para dentro da casa, fiquei aguardando meu esposo chegar do serviço para mostrar para ele o que estava acontecendo, e acordei. Depois de alguns tempos, tive outros sonhos. Esse sonho eu tive ele por 2 vezes. Sonhei que eu estava chegando na minha casa e ao entrar na minha rua, me deparei com lavas vulcânicas escorrendo pela rua. E então corri até a minha casa, peguei minha família e fugimos de lá. E acordei. E no segundo sonho, sonhei que eu tinha que sair para comprar alguma coisa no centro da cidade. E ao sair para fora, novamente havia lavas vulcânicas escorrendo nas ruas. E eu comecei então a gritar pelos meus vizinhos, alertando para fugirem. E aquelas pessoas começaram também a chamar e alertar outras pessoas a saírem de suas casas. E peguei minha família e descemos para o centro da cidade. E quando chegamos no centro, as ruas estavam lotadas de pessoas fugindo da cidade. A maioria estava a pé. E eu tinha que abastecer o carro. E quando nós chegamos no posto de gasolina, não havia mais gasolina. Alguns motoristas tinham abandonado seus carros ali. A cidade estava em grande alvoroço. Então acordei. Quero estar relatando para os irmãos mais outros sonhos, mas não sei dizer para os irmãos onde acontecerá essas coisas, porque eu não reconheço nenhum desses lugares. No primeiro sonho, sonhei que estava em um vilarejo com uns amigos. Estava eu andando em uma estrada de chão. Havia também algumas pessoas e crianças que eram moradores dali. O lugar era perto de serras. E eu parei na beira da estrada e comecei a olhar para as matas, as árvores, e ao longe vi que algo estava acontecendo. As árvores estavam se movendo e continuei a olhar. De repente, as árvores todas começaram a descer como que fossem sugadas para baixo, e foi se aproximando, vindo em nossa direção. E quando foi chegando mais perto, vi que as árvores e a terra estavam afundando, os montes, os morros, e quando iam afundando, então surgiam águas, a terra afundava e a água subiam, e nós começamos a correr. Então acordei. Passado um tempo, tornei a ter o mesmo sonho, só que agora eu estava em uma chácara. No sonho eu morava nesse lugar. Tinham ali alguns moradores. Eu estava na frente da casa. Estava novamente olhando para a mata. E enquanto eu estava admirando aquele lugar, vi que entre as árvores estava surgindo fumaça. Só que essa fumaça era como neblina e estava vindo de baixo para cima e começou a tomar conta da mata. De repente apareceu o policial pedindo para todos fugirem, e eles não saíam do carro. Estava usando um alto-falante e falava que não dava tempo de pegar nada dentro de casa. Era para todos fugirem para lugares altos. E quando eu ia correndo, dei uma olhada para trás e vi que todo lugar tinha fumaça. A terra estava cedendo, as árvores e todo lugar estava afundando. E a fumaça estava aumentando, indo também para outras direções. Nós estávamos indo para uma parte mais alta, e quando chegamos lá, já tinha bastante pessoas. As pessoas estavam sendo levadas para um lugar tipo um ginásio. Eu não cheguei a entrar porque senti medo, não achei seguro, porque não tínhamos visão do que estava acontecendo do lado de fora. Eu não estava confiando nas pessoas, então eu estava tentando tirar minhas filhas de lá, porque elas já tinham entrado naquele lugar, e acordei.
E nessa segunda-feira, dia 22/6/2020, pela manhã, o Senhor me deu mais um sonho. Esse lugar também era na mata. Tinha algumas casas. Eu estava em cima da laje de uma dessas casas com minha família e familiares. E em cima dessa casa nós tínhamos visão de todo lugar. E entre essa casa e a mata havia um rio com barranco alto. E eu vi que ao longe, em cima da serra, no lugar mais alto, começou a aparecer fumaças, só que escuras. E então, numa velocidade muito grande, as árvores, os montes e cerrado, todos iam descendo e vinham em nossa direção. Isso estava acontecendo com toda a mata. E quando chegou perto do rio, vimos que era água, muita água preta. Era como uma onda, vinha com muita força e começou a cair dentro daquele rio. Era uma água escura como lama. E enquanto aquela lama caía no rio, nós entramos para dentro da casa e a televisão estava ligada e estava passando em todos os jornais sobre o que estava acontecendo. E acordei.